Na lição de hoje estudaremos sobre o reinado de Joás e como foi as circunstâncias que levaram Joás ao trono, o que houve antes de Joás assumir o trono de Israel. Inscreva-se no canal, ative o sininho e dê um like. A lição de hoje é a lição de número 9, datada do dia 29 de agosto de 2021, com o título O Reinado de Joás. Texto áureo. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Verdade prática. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. A introdução diz que Joás começa a reinar com 7 anos de idade, ainda um menino, todavia começa a reinar sobre as ordens de Joiada, o sacerdote que era o seu tio. O primeiro tópico da lição, ele começa relatando o contexto histórico do livramento de Joás e também das tramas do reino que foram traçadas contra ele por Atália, e a coragem do sacerdote Joiada também é um destaque nesse contexto, que ele teve coragem de escondê-lo e depois colocar em prática a sua estratégia para que ele cumprisse a lei de Israel, que seria o rei sucedido pelos seus filhos. E a estratégia de Joiada foi algo que deu certo, foi algo bem sucedido. Então é nesse contexto histórico que nós vamos estudar e aprender um pouco nesta lição. Nesta lição nós temos a figura de uma mulher chamada Atália, que foi a única rainha de Israel e Judá. Atália era filha de Acabe com Jezabel. Acabe e Jezabel eram reis de Israel que mais causaram prejuízo para a nação de Israel. Prejuízos morais, prejuízos espirituais. Foi através deles que a idolatria teve um acesso maior para o povo, a idolatria teve uma liberdade maior, graçou em todo Israel. E toda a questão da idolatria, dos pecados cometidos por estes reis, Acabe e Jezabel, que foram os reis mais desviados da presença de Deus, as consequências vieram para o povo de Israel, que sofreram com a falta da presença de Deus, a falta de consciência de estar perante a lei do Senhor, devido às escolhas de Jezabel e Acabe em deixar Deus de lado e aceitar a idolatria, os Baalins e os profetas de Azerá. Atália foi uma representante do reino do sul, e o que Jezabel foi para o reino do norte de decadência moral, decadência espiritual e decadência política, ela representou bem a sua mãe no reino do sul, levando o reino do sul, Judá e Benjamim, que era composto dessas duas tribos, o reino do sul, levou eles para a decadência moral, para a decadência espiritual e para a decadência política. Então a nação foi quase que destruída pelas atitudes de Atália em seguir o exemplo da sua mãe Jezabel, que era uma mulher perversa. O provérbio de tal mãe, tal filha é aplicado a estas duas, tanto a Jezabel quanto a Atália, sua filha, porque ambas fizeram coisas que eram negativas para a nação e coisas que eram reprováveis diante de Deus, levando o povo ao distanciamento das leis do Senhor, a abandonar as leis cerimoniais, as leis civis, as leis morais e a aceitar o pecado com braços abertos diante destas nações. Quando o rei Acasias ele morreu, Atália, para assumir o trono dele, para usurpar o trono, ela matou todos os filhos de Acasias. Pelo menos é o que ela achava, que havia matado todos os filhos de Acasias. Para assumir o trono, ela entrou com essa perversidade, matando até os próprios netos, porque aí não sobraria nenhuma descendência, porque a monarquia dizia isto, né?
A dinastia de Israel dizia que quando o rei morria, o seu filho primogênito assumia. E assim as suas gerações eram sucessores no trono. Então Atália, querendo usurpar o trono do seu filho Acasias, ela matou os filhos de Acasias, os seus próprios netos. E ela achou que haviam matado todos os filhos para poder assumir de fato como assumiu. Aí nós vemos tamanha perversidade, tamanha crueldade no coração de uma mulher. E isso ela está seguindo os passos de Jezabel, que também impunha destruição sobre os profetas de Deus em Israel. Jezabel que perseguia os profetas de Deus, perseguiu o profeta Elias e fez com que o medo e o terror assombrasse todo Israel. Atália, herdando estas maldades e crueldades da sua própria mãe, também levou terror para todo Israel, matando inclusive os seus próprios netos com a sede do poder. O poder faz com que as pessoas fazem perversidade. O poder sem propósito, o poder sem a presença de Deus, o poder sem as instruções divinas, o poder sem a ação do Espírito Santo, simplesmente ele se torna um orgulho, se torna uma usurpação. E as pessoas não conseguem enxergar os seus semelhantes ou que são iguais aos seus semelhantes. E às vezes, com o poder na mão, fazem com que as pessoas que são da sua própria semelhança sofram e até venham a morrer, no caso de Atália. Os poderes da atualidade, ele não é diferente. As pessoas, pelo poder, fazem tudo, inclusive até matam os seus semelhantes. E isso é desagradável aos olhos do Senhor. Isto é reprovável aos olhos do Senhor. Cedo ou tarde, o juízo para este tipo de pessoa, ele virá e acontecerá. Às vezes mais breve possível, às vezes mais demorado possível, mas o certo é que Deus não deixará passar nada. Deus trará à tônica todas essas coisas e cobrará e tomará conta delas com certeza, segundo a palavra do Senhor. Então, quando Atália empunha a espada sobre os filhos de Acasias, Joiada, ele escondeu o menino Joás. Joás tinha 1 ano de idade apenas. Então, Joiada, sabendo que não deveria deixar a dinastia subverter, escondeu Joás no templo. E Joás, então, ficou escondido durante 6 anos. Quando ele completa 7 anos, ele assume o trono através da tutela do sacerdote Joiada. Juntamente com a sua esposa Jeuzeba. Jeuzeba era filha de Jeorão com Atália, que era o sogro do sacerdote Joiada. Então, Jeuzeba, esposa do sacerdote Joiada, juntamente com o sacerdote Joiada, escondeu o menino no templo. O melhor lugar para esconder seria no templo. Por quê? Porque o templo estava abandonado. Nesse período, a casa do Senhor estava com as portas fechadas, estava arruinada, precisava de reforma, as pessoas já não mais frequentavam, eles iam para oferecer os cultos nos altos, nas montanhas, eles iam oferecer o seu próprio culto diante de Baal, dos Baalins e etc., menos na casa do Senhor. Então foi em uma recâmara, em um quarto escondido daqueles, que Joiada, juntamente com sua esposa Jeuzeba, que era filha de Atália, com Jeorão, que criaram Joás escondido de Atália para que ela não pudesse pegar o menino e matá-lo. E na mente de Atália, ela já havia matado todos os filhos do seu filho, isto é, os netos, para que não assumisse o lugar no trono. E o texto diz que quando o menino completou 7 anos, então Joiada, o sacerdote, que era um sacerdote de confiança e com a presença do Senhor, reuniu os guardas do templo, reuniu o centurião com seus soldados e fez uma equipe para que o menino Joás pudesse tornar-se rei. E ele então convenceu todos os guardas e todos os soldados de que a lei deveria ser cumprida e que os propósitos de Deus, segundo a dinastia, era que o pai morrendo, o filho assume em seu lugar. E ele então convenceu legalmente pela lei que Atália havia usurpado o trono de Israel e que não deveria permanecer essa prevaricação. E, portanto, através do apoio dos soldados do guarda,
apoio dos soldados dos guardas do templo, porque haviam os guardas do templo obedecendo às leis civis. E nós vamos nos lembrar de Coré, Datã e Abirão, que eram guardas do templo, e eles guardavam o templo, ou nesse período era o tabernáculo, em turnos. As famílias de Coré, as famílias de Datã, as famílias de Abirão se dividiam em turnos, e eles ficavam de manhã, das 6 às 9, um turno guardando o tabernáculo, das 9 ao meio-dia, outro turno, meio-dia às 3 horas da tarde, às 15 horas, outro turno, das 15 horas às 6, às 18, outro turno, das 18 às 21, das 21 à meia-noite. Então eles iam fazendo estas intercalações entre famílias. Então esses guardas eram chamados guardas do templo, que obedeciam às leis civis, as leis que obedeciam às leis cerimoniais. Mas havia os guardas que eram capitães, o centurião, que era um homem que dominava sobre 100 soldados, e esses faziam a guarda civil da sociedade. E esses também foram convocados por Joiadas para junto dar apoio à posse do novo rei Joás legalmente. E Joás disse: olha, todos que entrarem, furarem o bloqueio devem ser mortos, porque ele sabia do perigo que a Atália representava. Então todos os soldados e todos os guardas foram convencidos de que o certo seria apoiar Joás para se tornar rei de Israel. E assim Joás foi coroado com 7 anos de idade. E ele começa a reinar com 7 anos de idade, lógico que sobre os conselhos de Joiada, que era o sacerdote, que era fiel a Deus e sabia os desígnios da lei. E ele foi criado, Joás foi criado por Joiada, e ele foi instruído em todas as leis de Israel. Inclusive, antes do povo de Israel pedir um rei para Israel, Deus já havia mandado Moisés escrever em Deuteronômio, dizendo qual seria então a proposta do rei, ou qual seria a atitude do rei no seu trono. Ele deveria ter uma cópia da lei de Moisés, e ele deveria reinar a partir das leis que haveria de estar diante do seu trono. E Joás então conhecia as leis, foi ensinado porque foi criado por Joiada. Então ele começa a reinar sob a tutela de Joiada, e ele explicava as leis e obedecia às leis do Senhor durante seu reinado. Por isso teve um grande sucesso, um grande êxito. E enquanto ele estava sendo coroado rei, Atália começou a gritar: e traição, traição. Então pegaram a rainha, e todos que fossem segui-la, os soldados tinham a ordem de executá-la. E ela foi executada, trazendo sobre si o juízo, porque as leis, estão vivendo na época das leis, e as leis diziam: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então ela paga pela sua própria vida a maldade que havia causado em Israel. E começa então o desfecho do reinado de Joás. E a primeira coisa que Joás observa é que o templo do Senhor precisa de uma reforma, precisa de uma restauração. Desde Salomão até Joás já haviam se passado 153 anos e nenhuma reforma eles empreenderam para o templo. E o texto diz que haviam fendas, haviam flechas, rachaduras, porque o templo era composto de madeira e de pedra. E com certeza as madeiras precisavam ser trocadas. E os sacerdotes nada faziam. Todas as ofertas que entravam, os próprios sacerdotes usufruíam para si as ofertas. Então Joás estabeleceu metas, colocou uma caixa para arrecadar para a construção. Havia já o gasofilácio, que era as ofertas para o sustento dos sacerdotes. Mas ele colocou uma nova caixa para que as pessoas pudessem contribuir especificamente para as reformas, para pagar os que estavam cortando madeiras, para pagar os que estavam também cortando pedras e para toda a compra do material necessário para reformar o templo do Senhor. E o texto diz que
Essas ofertas eram, às vezes, com grandes somas, com grandes valores, e que os sacerdotes conseguiram administrar fielmente, porque assim foi exigido Joás, que para a casa do Senhor as ofertas e a administração das ofertas e o trabalho dos trabalhadores deveriam ser executados com fidelidade, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. E assim todos os sacerdotes e toda a população contribuíam com grandes somas e o dinheiro era administrado fielmente, o que agradou ao Senhor. Porque na obra do Senhor nós devemos fazer as coisas com zelo e com fidelidade, porque Deus ele está olhando todas as coisas. Quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito ele nos coloca. E a fidelidade é um atributo da cristandade. Os cristãos precisam desenvolver esse fruto da fidelidade, de ser fiel à sua palavra, ser fiel a Deus, ser fiel no seu caráter, na sua família, para com a sociedade, para com o seu trabalho. Tudo quanto pusermos as mãos, devemos fazer com a graça de Deus e na fidelidade do Senhor, porque isso agrada o Senhor, nosso Deus. Quando comparamos textos como estes com a nossa atualidade, nós vemos também esta sede do poder nas lideranças, tanto sejam as lideranças civis quanto as lideranças religiosas. Na política também há esta briga, há esta soberba, este orgulho pela busca do poder, quanto também na religiosidade. E isso às vezes não tem agradado a Deus, essa fome pelo poder, essa sede pelo poder, às vezes a usurpação pelo próprio poder deve ser corrigida em nosso meio se queremos ser cristãos fiéis e cristãos melhores. Outro detalhe é a fidelidade para com os tesouros. Há os tesouros nacionais que as pessoas não administram com fidelidade, enriquecendo-se, que também virá o juízo sobre estes governantes. E aos tesouros religiosos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E também as ofertas devem ser administradas com fidelidade, porque o Senhor tomará conta e nós responderemos o que acontecerá. Então vamos seguir o exemplo de Joás, que levou todo o sacerdote quanto o templo a uma questão de fidelidade no Senhor. O reinado de Joás e a restauração do templo, ela se dá por etapas. Vamos ver algumas etapas do avivamento que Joás trouxe para dentro de Israel e da casa do Senhor. Primeiro ele fez uma aliança entre Deus, o rei, o povo e a casa do Senhor, para que todos pudessem voltar a adorar na casa do Senhor, restaurou a casa do Senhor Deus e levou o povo a um avivamento. É o primeiro ponto do reinado de Joás. Segundo, fez uma aliança entre o rei e o povo, diante das leis do Senhor que ele conhecia, pelo qual foi instruído com a joiada, fez uma aliança de fidelidade entre Deus e o povo. Terceiro ponto do avivamento da vida do reinado de Joás, derrubou todas as casas de Baal, os templos de Baal. Ele reconheceu que Baal não era Senhor e que Jeová é Senhor e levou o povo a este entendimento, então houve uma destruição. Quinto, eles derrubaram as imagens de Baal. Aonde havia as imagens de Baal em Israel, eles derrubaram as suas imagens. Depois derrubaram os seus altares. Onde havia altares espalhados por todo o reino, ele destruiu, tirando que as pessoas não oferecessem mais sacrifícios a Baal. Depois ele ordenou a morte de Matã, que era sacerdote de Baal, que sofria influência do povo. O povo também o venerava. Então levou à morte de Matã, acabando com a idolatria em Israel. E também pôs oficiais na casa do Senhor. Os sacerdotes estavam agora com as atividades restauradas para continuar oferecendo as leis sacrificiais no templo do Senhor. E durante esse período, sob a tutela de Joiada, o sacerdote que o instruía nas leis do Senhor e na fidelidade do Senhor, Joás conseguiu reinar 40 anos em Israel. Todo o período do seu reinado foram de 40 anos. Ele morre com a idade de 47 anos, porque ele assume o trono com 7 anos de idade, reinou 40 anos e morre com 47 anos de idade. Mas um detalhe que Joás deixou de fazer é de derrubar os altos.
é onde ficavam os lugares mais altos nas montanhas, onde se oferecia sacrifícios de idolatria para Baal, para os Baalins, para Azerá e todo tipo de sorte de deuses que Israel havia introduzido pelos reis. Então aparece na Bíblia esse termo 77 vezes falando dos altos, porque eram os lugares altos, os montes, que eles ofereciam sacrifício nas montanhas, porque acreditavam que ficava mais fácil para a oferenda e para que o Deus que eles ofereciam a oferenda pudesse respondê-lo o mais breve possível. O terceiro tópico da lição fala na conspiração contra Joás, o declínio do seu reinado, a conspiração e morte do reino, conspiração e morte dele no seu reino. Primeiramente, quando Joiada morre, que Joás deixou de receber conselhos de Joiada, ele não tinha uma estrutura para sustentar-se por si só. Joás, ele era muito vulnerável aos conselhos e às influências. A maior influência que ele sofria no seu reino era a influência do sacerdote Joiada, que o instruía positivamente. Os conselhos eram positivos para que ele pudesse andar na direção do Senhor. Todavia, quando o sacerdote Joiada morreu, Joás parece-me que ele não tinha uma estabilidade espiritual e nem uma estabilidade moral, porque quando vieram os conselhos dos seus amigos, dos seus conselheiros, e esses conselhos eram conselhos má, ele deixou-se influenciar por tais conselhos, aonde ele se afastou dos caminhos do Senhor. De repente ele começa a permitir o pecado, permitir a idolatria, porque os conselhos, eles são, às vezes, bons, mas também podem ser conselhos maus. Nós observamos diversos conselhos, principalmente quando José dá conselho a Faraó depois de interpretar os sonhos de Faraó. Agora, rei, ouça o meu conselho. Ajunte para ti mercadorias, alimentos, providências, víveres, o tanto quanto puderes. Construa armazém e armazena o máximo de abundância de víveres para quando chegar o dia da fome você ter abundância e poder fazer uso, fruto destas abundâncias que arrecadaste. Então foi um bom conselho. Mas quando a esposa de Amã, Zeres, e os seus amigos disseram para Amã, olha, faça uma forca de 25 metros e nela você pode enforcar o seu inimigo Mardoqueu. Então foi um má conselho, porque era uma coisa pequena que fazia com que Amã vivesse insatisfeito, só porque Mordecai não se prostrava. Ele tinha outros projetos, era primeiro-ministro, poderia pensar em tantas outras coisas do seu governo, projetos para o seu governo, a projeção pelo qual ele chegou, o primeiro-ministro, e então ele não reparou para isso. Então os conselhos não foram conselhos bons, mas foram conselhos maus. Então Joás estava envolvido com essas pessoas com mau conselho. Igual Roboão, quando se aconselhou com os conselheiros do seu pai, que eram experientes e mais velhos, deram bons conselhos, ameniza a carga tributária do povo, mas os meninos que cresceram com ele deram um mau conselho, disseram não, aumenta a carga tributária, diga para eles que o teu dedo midinho é mais grosso do que o lombo do teu pai, e que teu pai os castigou com vara, mas tu os castigarás com escorpiões. Então foi um mau conselho, levou à ruptura do reinado de Israel. Então dividiu entre o reino do norte e o reino do sul. Então nós precisamos dar bons conselhos, ter sábias palavras. E para dar bons conselhos e termos sábias palavras, precisamos estar instruídos nas leis do Senhor, estar sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Então assim os alunos também precisam de ouvir bons conselhos da nossa parte, boas instruções. E a Bíblia é a nossa instrução. É ela quem vai dizer as coisas boas que devemos fazer da vida. Então, mediante esses maus conselhos que Joás recebeu, ele volta à prática da pecaminosidade, da idolatria e causa o distanciamento de Deus, o esfriamento espiritual e, consequentemente, juízo sobre si. Ele trouxe o juízo sobre a sua própria vida em detrimento da sua desobediência quanto às leis do Senhor. Quando o rei veio inquirir
sobre Joás, ele pegou todos os utensílios de ouros e de pratas da casa do Senhor e ofereceu ao seu próprio inimigo, temendo a morte. Então ele despojou a casa do Senhor com todos os utensílios sagrados de prata e de ouro e deu para a casa, para o inimigo que havia inquirido contra ele. E depois ele próprio foi ferido pelos seus próprios inimigos, e a morte de Joás foi uma morte trágica, foi uma morte triste, porque ele foi morto pelos seus, como diz o texto aqui. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio. Deus levantou o exército sírio. É bom observar que quando o povo de Israel se desviava dos caminhos do Senhor, Deus levantava os seus inimigos para trazer os juízos para o povo de Israel. E eles variavelmente iam para os cativeiros, sofriam no cativeiro e se arrependiam, buscavam socorro de Deus. Deus levantava um juiz, tiravam ele dos cativeiros, metia na terra novamente, estavam estabilizados e até eles pecarem a segunda vez. Então, o livro dos Juízes é a instabilidade de Israel, momentos que eles estão felizes obedecendo a Deus e momentos que eles estão em desobediência e com castigo na sua vida. Então assim também foi na vida de Joás, o rei de Israel, que o sírio, Deus suscitou o rei da Síria para que viesse pelejar contra ele. E após a batalha que ele teve contra o rei da Síria, ele ferido, voltou para sua casa e os seus próprios servos conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Assim foi o fim trágico da vida de Joás, que deveria ter começado bem e terminado bem a sua carreira, terminado em fidelidade com o Senhor e dito, como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele foi diferente, por isso que a Bíblia vai dizer que bom é o final das coisas e não o princípio delas, porque às vezes nós principiamos bem, mas finalizamos mal. E o certo é começar bem e chegar até o final, porque a vitória está no final. Não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, mas do Senhor vem a vitória. Então nós observamos na conclusão que Joás ele foi ao trono por uma providência divina, por uma ação divina corretamente programada pelo sacerdote Joiada. E ele foi, durante um longo tempo do seu reinado, um sacerdote, foi um rei que andou na fidelidade do Senhor e nas leis do Senhor, mas que ao longo do seu trabalho, ao longo do seu reinado, foi se distanciando das leis do Senhor, caindo na idolatria e no pecado, mandou assassinar o sacerdote Zacarias. E devido a estas consequências, estas multiplicidades de pecado na sua vida, o juízo veio sobre ele e ele, ferido pelo inimigo e assassinado pelos seus servos na sua própria casa, finalizando assim um reinado que começa bem, mas termina de forma trágica. Portanto, professor e professora, ensine aos seus alunos que melhor é o final das coisas do que o princípio dela, e a fidelidade do nosso Deus ela começa e termina diante do Senhor para que alcançamos êxito e vitória, porque o Senhor quer dar vitória ao seu povo. Então são lições que nós aprendemos, que nós podemos trazer para a nossa vida, para melhorar a nossa vida espiritual cada dia mais. Portanto, professor e professora, que Deus te abençoe nesse dia, que você tenha uma boa aula.